ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos nossos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e daqui a pouco estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Gostaria de cumprimentar o Pedro Ivo, nosso assessor de mídia, o Sindicec, Bandeira, o técnico da hora. E hoje, 15 de junho, o programa será apresentado por mim, Edleia Melo. Nessa edição, nós vamos apresentar as seguintes manchetes. Análise da reforma da Previdência com o assessor jurídico do Sindicec, Dr. Valdeci Alves. 45 milhões de trabalhadores aderiram à greve geral. Teremos também entrevista com o assessor jurídico do sindicato e o assessor do deputado federal Fernando Rodolfo, de Pernambuco, onde a pauta vai ser a PFC 181, precatório do Fundef. E teremos as nossas notícias sindicais. Bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.
Dr. Valdeci faz uma análise em relação, né, a essa reforma da Previdência, onde ele diz que essa reforma é um prédio construído sobre justificativas mentirosas, algo que se embasa na mentira, é como um prédio sobre um alicerce podre, vai cair. E o pior, vai matar quem acreditar e for morar nele, e até quem ficar muito próximo dele, pois sua engenharia é uma grande fraude. Observe. Primeiro, chamam de nova Previdência o que é o fim da Previdência. 2. Alegam que combate os privilégios, porém tirarão mais de 1 trilhão de quem ganha até 2 salários mínimos. Na verdade, tiram direitos de quem não tem nenhum privilégio, só se miséria for privilégio. Terceiro, dizem que quem é rico vai pagar mais e quem é pobre vai pagar menos. Não é verdade. Porque a reforma, ao tratar os regimes próprios de previdência social, impõe que um gari, lá em Tarema, lá em Paraipaba, no Ceará, pague, no mínimo, 14% como contribuição previdenciária. E um gari, lá em Pentecoste, por ser filiado ao regime geral, chega a pagar 6% a menos, cerca de 8% atualmente. E os 2 garis ganham um salário mínimo como vencimento base. 4. Dizem que os pobres pagarão menos, mas não dizem que a base de cálculo da aposentadoria lá no futuro, que hoje parte de 80% dos maiores salários, cairá para 60% de todos os salários, pior que o fator previdenciário. 5. Dizem que a reforma combate as fraudes em aposentadorias, mas o maior fraudador da Previdência é o governo federal. Com os desvios dos recursos da Previdência, só de 94 para cá, DRU e desoneração da folha de pagamento, desviaram mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Fraudador nenhum desviou tanto. 6. Dizem que com a reforma cobrarão as dívidas dos que devem à Previdência, mas quem mais deve à Previdência por desvios é o governo federal. Deve muito mais do que o que chama de economizar tirando dos pobres. Pague primeiro o que deve antes de qualquer reforma. 7. Alega que o impacto fiscal será positivo para o Brasil. Que país? Que Brasil? O Brasil é o povo brasileiro. Para causar o maior e melhor impacto fiscal possível, é só parar de pagar juros da dívida pública, que não é nada pública, e quanto mais se paga, mais se deve. Auditoria na dívida pública, pois é uma sangria. Hemorragia em que vampiros levam muito mais recursos do orçamento que todos os gastos com direitos sociais juntos. Saúde, segurança, educação, etc. Então vamos parar de mentir. Os argumentos acima desconstruídos, o governo define como os pilares da reforma da Previdência, que chama de assassinato do direito, a Previdência que está como direito social no artigo 6º da Constituição Federal, com caráter de direito fundamental da República, pois garante o direito à vida e à dignidade humana. Como pode um projeto de reforma deste ainda estar de pé, se é tão podre quanto suas bases, solo da mais pura mentira e sofisma que a República jamais viu? Então ontem, 14 de junho, é um dia memorável, né, podemos dizer assim, na vida da classe trabalhadora, na história da classe trabalhadora. Foi o dia onde o país inteiro parou para dizer não a essa reforma, que na verdade é uma deforma, né? Veio para desconstruir, para retirar, para subtrair, não veio para melhorar. E também na análise da CUT Nacional, a CUT tem uma análise onde diz que 45 milhões de trabalhadores aderiram à greve geral. Isso é ponto positivo para a classe trabalhadora, onde ocupa a rua, que é o espaço público, legítimo e realmente de defender seus direitos. Então ontem a CUT anunciava em entrevista
que 45 milhões de trabalhadores foram envolvidos na greve geral. Em todas as capitais, no Distrito Federal e em mais de 300 cidades brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras protestaram contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro do PSL, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 14, dia da greve geral pela aposentadoria, por mais empregos e contra os cortes na educação. Até o momento, aproximadamente 45 milhões de trabalhadores e trabalhadoras foram envolvidos na greve geral. No início da manhã de ontem, motoristas e cobradores de ônibus e trabalhadores dos metrôs de várias capitais cruzaram os braços. Em São Paulo, parte das linhas de ônibus, trens e várias estações do metrô estão paradas, especialmente na zona norte e leste da capital paulista. Em capitais do estado, como Ceará, Fortaleza e Pernambuco, Recife, e no Distrito Federal, Brasília, ônibus e metrôs pararam. Em capitais como João Pessoa, Curitiba, Maceió, Rio de Janeiro e Salvador, protestos bloquearam vias da cidade e saída dos ônibus nas garagens. No ABC Paulista, 98% das fábricas dos sindicatos metalúrgicos do ABC estiveram fechadas. 65 mil trabalhadores cruzaram os braços contra o fim da aposentadoria por mais empregos. No início da madrugada, o presidente da CUT, Wagner Freitas, e o secretário-geral Sérgio Nobre estiveram com os trabalhadores da Volks em São Bernardo do Campos. Em praticamente todo o país, as agências bancárias amanheceram fechadas. Em São Paulo, principalmente o centro financeiro do país, os bancos não abriram. Trabalhadores da educação também aderiram massivamente à greve geral. Escolas públicas e particulares, universidades, institutos técnicos permaneceram fechados no dia de ontem. Os servidores públicos municipais de todo o país também pararam as unidades de trabalho e engrossaram as manifestações da classe trabalhadora convocadas pela CUT, pela FETANSE, pela CONFETAN e por todas as centrais sindicais em defesa da Previdência e empregos. Aqui em Xeramobim, a gente também fechou a sede do sindicato. Nós fomos, levamos uma topic com pessoas interessadas e a gente participou da adesão, onde ficamos observando, muito pacífica, as pessoas realmente defendendo seus direitos. E na nossa leitura, se houve algum queima de pneu, isso aí a gente não pode confundir, porque na verdade o povo na rua é o povo exercendo a sua cidadania, lutando pelos seus direitos. E o que aconteceu de quebra, isso aí a gente pode também ter uma leitura que podem ter pessoas infiltradas, inclusive financiadas, por pessoas que querem que a reforma passe, para dizer que o povo é vândalo, mas que a gente sabe que os agricultores, estudantes, artistas, sindicalistas, professores, o pessoal dos bancos, os bancários, da metalúrgica, estava todo lá na condição de dizer não a essa reforma. É a arma que o trabalhador, que a trabalhadora tem de ocupar ruas, praças, que são espaços legítimos do povo, para dizer não a toda e qualquer decisão governamental, seja do município, a nível de prefeitura, até o governo federal. Então, o povo precisa se unir. O dia de ontem deu uma resposta positiva e um alerta, um alerta que, para a gente realmente defender os nossos direitos dentro desse governo fascista, ultradireita, a nossa arma é essa. É ocupar a rua e também ver quem são os nossos políticos que defendem realmente a classe trabalhadora. A gente sabe que é um perigo essa reforma passar, mas que a gente precisa estar de olho em quem realmente diz que é a favor do povo, mas são os palanques. Vamos ver agora na prática. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação,
Da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina o saber. Na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar. Bem mais que um deputado, o povo quer se aposentar. Previdência não faliu, estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo não vai pagar. Ninguém vai morrer de trabalhar. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina o saber. Na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar. Bem mais que um deputado, o povo quer se aposentar. Previdência não faliu, estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo não vai pagar. Ninguém vai morrer de trabalhar. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Quem não luta por seu direito não é digno de tê-los, né? Já dizia Rui Barbosa. E a luta é contínua, a luta é todo dia. Lutar contra a reforma da Previdência, lutar a favor do precatório, que 60% desse recurso venha para o professor, como garante a lei. E agora nós vamos assistir uma entrevista com o doutor Valder Silva, né, assessor jurídico do sindicato, e também o assessor jurídico do deputado federal, Fernando Rodolfo, onde eles falam sobre a PFC 181, que é o precatório do Fundef. Vamos ouvir. Olha, começo da noite do dia 11 de junho de 2019, estamos aqui no anexo 3 do Congresso Nacional. Viemos conversar com o relator, o deputado Fernando Rodolfo, que é de Pernambuco, sobre a PFC 181, que é aquela PFC do Congresso Nacional que reconheceu que 60% das diferenças do Fundef tem que repassar para o professor. E vemos aqui falar com o deputado, ele não está aqui porque está viajando, mas o chefe de gabinete vai conversar conosco, né? Aqui, ó, é o gabinete 481, deputado Fernando Rodolfo, né, de Pernambuco. Então vamos entrar aqui no gabinete dele, conversar aqui com o chefe de gabinete, que é o pessoal da assessoria. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por nos receber. Estamos aqui tenho o prazer de conversar com o doutor Daniel. Prazer é meu que estamos aqui. Com imagem aqui de Marapaulo, temos o prazer de vir ao gabinete. A gente sabe que o deputado está viajando, mas agradecemos pelo senhor nos receber, porque no Ceará hoje, Daniel, a luta dos sindicatos e dos professores está sendo muito grande na defesa dos 60% das diferenças do Fundef para o magistério como está na lei. Né? Para nossa alegria, a PFC 181, o relatório dela foi aprovado semana passada e a gente estava aqui em Brasília e resolveu vir aqui, porque Daniel, por favor, se apresente, Daniel.
Boa noite, professores. Sou Daniel Vezeli, chefe de gabinete do deputado Fernando Rodolfo. É um prazer receber o Dr. Valdeci aqui, com a sua assessoria, e dizer que mexer com o professor, mexeu com o Fernando. O nosso mandato aqui está pautado na defesa de vocês, professores. Foi com muita alegria e satisfação que nós relatamos essa matéria do Fundef, dos 60% para o professor. Graças a Deus, com dificuldades, mas aprovamos por unanimidade, né? E agora nós, com esta decisão, sustamos o acórdão que o TCU estava se baseando para que os prefeitos não pagassem aos professores. Então, professor, a partir de agora você pode sim receber os 60%. O prefeito pode e deve pagar a partir da nossa PFC 181. Estamos juntos nessa briga e outras que se avizinham e que nós aqui vamos lutar os 4 anos em defesa de vocês. Daniel, essa comissão que foi formada, ela tem quantos dias para fazer o trabalho dela em relação para investigar os prefeitos que não cumprirem o que manda a PFC, que é destinar 60% da diferença do Fundef para os profissionais de magistério? Nesse caso aí, quanto tempo ela dura? É legal e legítimo, nós demos 120 dias a partir da aprovação, ou seja, da semana passada. Eles têm 120 dias para concluir este processo de fiscalização e terminar com esse assunto, né? Então, nesses 120 dias, acho que estará tudo concluído. Mas reforçando que a partir da nossa aprovação, a gente sustou o acordo que paralisava esses pagamentos. Então, você, prefeito, não deixe de pagar o nosso professor. O que o Daniel disse aqui é muito importante, porque nós no Ceará, eu digo nós porque eu conheço meus colegas advogados que advogam no Ceará inteiro também, conheço todo o movimento sindical. Olha, Daniel, a gente estava sofrendo muito. Eu digo até num videozinho que eu gravei analisando essa PFC, que essa PFC na semana passada, ela não foi a luz no fim do túnel, ela foi um sol no fim do túnel para nós, porque de tanto repetir esse acordo do TCU, e o TCU mandou oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que também deu o mesmo comando para os prefeitos, proibindo de ratear os 60% para o magistério, mas fundamentando tudo no parecer do TCU. Daniel, uma coisa muito importante que a gente tem debatido nas assembleias, a gente coloca nas assembleias que o TCU, ele é um tribunal de contas que assessora o Congresso Nacional. É isso mesmo? Qual é o papel do TCU e por que a PFC da comissão prevalece sobre o acordo do TCU? Isso é muito importante. Muito bem lembrado. Valdeci, que na verdade o TCU estava confundindo o seu papel. Ele é um órgão de assessoramento dos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados e não um legislador, como estava se colocando, né? O acordo do TCU estava sobrepondo a atuação do parlamento, quando que a gente convocou eles aqui, conversou com eles e disse: vocês são nossos assessores. Então, portanto, a nossa PFC, ela susta o acordo que estava vigorando, porque, como já dissemos e volto a reforçar, eles têm um papel acessório e não um papel decisório. Decisão é do parlamentar. Isso é muito importante, porque é muito importante lembrar que a República Federativa do Brasil, ela tem os 3 poderes: o poder executivo, presidente, governador, prefeito; poder legislativo, que é o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, e o Poder Judiciário. O TCU é um tribunal, mas ele não faz parte do Poder Judiciário, ele não faz coisa julgada, e isso estava confundindo o Daniel. Então, nesse sentido, isso vem esclarecer muito para nós. Muitas vezes, quando a gente estava na Assembleia, as pessoas diziam: mas tem o parecer do TCU. Alguns prefeitos, com quem eu participei com o sindicato negociante, diziam: olha, eu quero pagar, mas o TCU impede. Né? Aí eu lhe pergunto, Daniel, uma coisa que é fundamental, talvez para esses prefeitos que têm dinheiro depositado e não quer repassar com medo do parecer do TCU. Um prefeito desse, que não repasse os 60% do total do Fundef para os professores, ele responde criminalmente por improbidade e por crime de responsabilidade, se desobedecer o TCU ou se desobedecer a PFC 181, que é o Congresso Nacional. É uma comissão permanente,
Ela é uma comissão permanente, com poderes, inclusive, de quebrar sigilo. Eu vi lá no artigo no regimento interno. Aí o prefeito ele pode ser punido se desobedecer o acordo do TCU ou hoje a PFC. Ele será punido pelo descumprimento da PFC. Como eu repito, e é bom que se reforce, a PFC hoje ela suprime, ela suplantou o acordo. Então, todo prefeito que não a cumprir, automaticamente está incorrendo em crime de improbidade por não cumprir a nossa PFC. Não, o acordo ele está derrubado. Então, o que vale a partir de hoje é a PFC. Olha, eu estou aqui com o cartão do Daniel Rodrigo Vezeli, né? Isso. Pode filmar o seu cartão? Olha, quem quiser entrar em contato aqui com o gabinete, né, tá aqui os dados do Daniel, tem assessoria. Por que eu achei importante vir aqui? Porque a gente tinha que tirar algumas dúvidas, e nada como vir na fonte. E uma pergunta final, Daniel, é o seguinte: vamos supor então que determinado município, tanto o Ceará ou do Nordeste inteiro, ou dos que têm diferença a receber, que o sindicato queira fazer uma denúncia, ou os professores queiram fazer uma denúncia à comissão, não é? Como é que a gente procede para comunicar a vocês o fato, né? A notícia da violação ao comando da PFC? É muito importante dizer que a PFC 181, ela manda que 60% das diferenças do Fundef sejam destinados aos profissionais do magistério. Como denunciar então as irregularidades de quem não fizer o rateio? Façam um e-mail aqui para o gabinete, estamos à disposição, deputado dep.fernandorodolfo@câmara.leg.br, ou para a própria presidência da Comissão de Fiscalização e Controle, que imediatamente tomamos as providências e enviaremos aos órgãos de controle para que assim sejam apurados. Tá? Repito, ou aqui para o gabinete do deputado, ou para a presidência da comissão. Bom, agradecer aqui a gentileza do Daniel Rodrigo, chefe de gabinete, do deputado relator da PFC, deputado Fernando Rodolfo, que é pernambucano, a sua base é em Pernambuco. Parabenizar aqui o deputado, viu, porque nós estávamos precisando de um alento, porque estávamos sendo massacrados por esse parecer do TCU. Acreditamos que as coisas foram colocadas no lugar. O TCU é um órgão que assessora o Congresso Nacional, que assessora os deputados, né? Deixar os parabéns para o deputado, não conheço, né? Mas a gente veio aqui tirar estas dúvidas, agradecer, a luta é grande, tem muito mais coisa ainda para a questão de direito dos professores que está sendo violado. E deixar, Daniel, com você as palavras finais para você fechar aqui o vídeo. Agradecer a doutora Mara Paula, que nos ajudou a fazer as imagens. Daniel, fica à vontade. Obrigado pela visita, Valdeci, obrigado, Mara. Obrigado a você, professor, que nos assiste. A nossa bandeira aqui neste mandato, reforço, são vocês, professores. Fernando foi eleito pela categoria de Pernambuco, os professores, vai defender esta questão, como já o fizemos, e outras que porventura virão. Contem conosco, temos fé e coragem sempre. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Daniel. Obrigadão, viu? Sindicato em Destaque. Já foi dito aqui em programas anteriores o cumprimento, né, de uma ação civil pública da 2ª Promotoria de Justiça de Quixeramobim, onde a juíza determina que o município, no prazo de 90 dias, a contar de acordo aqui com o relatório, a partir do dia 16 de maio, né, o prefeito tem 90 dias para instituir o salário mínimo. Nós sabemos que muitos servidores, né, não recebem, foi reduzido a hora e reduzido o salário. Isso aí é crime, porque vai contra a lei, vai contra o artigo 6º da nossa Constituição, que garante, no mínimo, o próprio nome já diz, no mínimo, o salário mínimo para o trabalhador, né? E, nesse caso aqui, para o servidor público municipal. Então, na ação civil pública, nos relatórios coloca que como representado no procedimento extrajudicial anexo, o Ministério Público tem sido acionado com razoável frequência, muitas das vezes de modo informal, para comunicar que a Prefeitura de Quixeramobim, Ceará, não paga o salário mínimo a alguns de seus servidores. Infelizmente, de modo rotineiro, as gestões públicas buscam promover o empreguismo de muitas pessoas, mas, em contrapartida, oferta-se salários ínfimos
com aparente demonstração de bondade da gestão municipal ou como resultado de tática para se conseguir votos e apoios dos empregados em casa legislativo. É cedido que esse fato acontece em muitas cidades brasileiras, onde a lei é fragamente ignorada para prevalecer a vontade e os interesses das classes dominantes, em detrimento do servidor humilde, trabalhador, que nada pode fazer individualmente, pois o receio, o medo de perseguição cala. Nesse sentido, o Ministério Público, através da sua segunda promotoria, recebeu informações provenientes dos servidores públicos do município acerca da suposta ilegalidade praticada em implementação pública municipal, no que se refere ao pagamento de salário abaixo do mínimo. E há demais, conforme possível verificar pela folha de pagamento detalhada dos servidores do município de Tiramo, bem a prestação municipal local em descumprimento, a previsão constitucional de salário mínimo desde o ano de 2018. Então, assim, o prefeito tem 90 dias para poder se organizar, né, ver o impacto, mas o que a gente sabe é que não pode violar a lei, que o sindicato está de olho. A gente pede mais uma vez a participação dos servidores públicos para poder fortalecer essa entidade tão importante no nosso município. E no mais, é agradecer e já convidar todos para nos assistir no próximo sábado. Um abraço e até lá.